Eu tenho aprendido uma coisa: a estrada que lhe dá realização, propósito e alegria, ao levá-lo ao destino, é sempre salpicada de pessoas ciumentas, invejosas e raivosas, cujos dardos venenosos são apontados diretamente em sua direção enquanto você viaja. Vai chegar um momento que você vai ser criticado, e a minha pergunta é: vai parar? Vai chegar um dia que você vai ser injustiçado, e a pergunta é: vai parar? Vai chegar um dia que alguém com ciúmes de você vai ser mentiroso e vai inventar inverdades a seu respeito, e a pergunta que eu tenho para você é: vai parar? Ou seja, é impossível você avançar, é impossível você prosperar, é impossível você crescer, é impossível você chegar ao lugar que Deus tem preparado para a sua vida, se não tiver pessoas ciumentas, invejosas, críticas e gente que vai querer o teu mal. Essa é uma dura realidade, mas que você vai ter que entender. Quando Davi entendeu isso, ele largou a marmita e foi ao encontro ao seu destino. Quem é esse incircunciso que se levanta contra os exércitos do Deus vivo? Quem ele pensa que é? Eu vou te derrotar. E o irmão de Davi, Eliabe, se levanta com fúria e diz: você é um presunçoso, arrogante, você veio aqui só para ver sangue, para ver batalha. Davi o ignora e diz para ele: o que eu fiz agora? Calou a boca de Eliabe. E sabe por quê? Porque ele entendeu o que o Senhor estava dizendo para ele: Davi, agora você vai ter que parar de agradar. Está na hora de você viver o que eu tenho para a tua vida, Davi. Está na hora de você entender: você não é o que resta dos outros. Você não é sempre aquele que falta para cuidar do resto. Não, Davi, eu te chamei para ir contra esse gigante e vencer ele agora. Deus te ungiu. Diga para a pessoa que está ao seu lado: há uma unção de Deus sobre a tua vida. Cada palavra profética do nosso destino está dentro de nós. Está dentro de nós. O Senhor disse para Jeremias: ainda antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te constituí como profeta. Tem criança que nasce e não sabe que é profeta. Tem gente que nasce e não sabe do talento que tem. Mas Deus, Ele já te criou com uma palavra dentro de ti. É por isso que Satanás te persegue tanto, porque ele quer que você ignore essa palavra. É por isso que o diabo luta tanto para que algumas pessoas nunca entrem num ambiente profético. Satanás luta para que as pessoas não entrem num ambiente profético, porque é no ambiente profético, é no ambiente que está a presença de Deus, que as coisas vão começar a se movimentar. Tem um irmão que me acompanha, ele mandou um testemunho muito bonito essa semana, e ele disse que a primeira vez que ele se inscreveu para a escola de profetas, eles estavam com 3 empresas quebradas. E quando ele chegou na escola de profetas, Deus começou a mexer na vida deles. A partir do momento restaurou as empresas. E hoje, além de serem colunas do meu ministério, eles também estão com a vida totalmente diferente, não estão mais quebrados, estão prósperos, abençoados, vitoriosos, porque havia uma palavra de morte dentro deles, havia uma palavra de falência dentro deles. Ou seja, Satanás havia colocado tanto desânimo, tanta depressão, havia colocado tantas coisas negativas dentro deles, como se eles não pudessem produzir mais, como se eles não fossem chamados para serem empreendedores, campeões aqui nessa terra. Mas a partir do momento que a presença de Deus veio,
tirou toda aquela sujeira que estava, sabe, em cima das palavras proféticas, da unção profética, e eles entenderam: não, o meu destino não é para viver em falência, o meu destino não é para viver em derrota, o meu destino é para ser um vitorioso. Deus me criou para ser um vitorioso. Aquela palavra ativou dentro deles, e então Deus começou a dar criatividade para eles, Deus começou a abençoar o caminho deles, Deus começou a trazer conexões para a vida deles, e as coisas mudaram. Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado: você precisa estar num ambiente de mudança, para que as mudanças sejam feitas. Guarda a palavra que eu vou te dar agora. A dificuldade pode humilhá-lo, mas não pode quebrá-lo, a menos que você permita. Satanás tentou me quebrar muitas vezes, mas ele nunca conseguiu. E sabe por que ele não conseguiu? Porque eu estava sempre olhando para a promessa. A promessa de Deus nunca deixou com que Satanás quebrasse a minha vida. Há pessoas aqui que foram humilhadas, e talvez com a humilhação Satanás conseguiu quebrar você, fazendo você desistir do teu chamado, fazendo você desistir dos seus sonhos. Ele conseguiu quebrar você de alguma maneira, porque esse infeliz ele tenta. Mas a minha oração é para que Jesus Cristo de Nazaré restaure tudo aquilo que foi quebrado, porque Ele tem poder para restaurar o que foi quebrado. Eu venho aqui como profeta de Deus dizer para você: pode ter sido quebrado pelos homens, pode ter sido quebrado pela religiosidade, pode ter sido quebrado por um bando de incrédulos, pode ter sido quebrado pelos teus perseguidores, pode ter sido quebrado por amigos leais. O Senhor diz para Jeremias: desce a casa do oleiro lá. Jeremias desce, e o Senhor começa a falar com ele. O vaso que estava na roda do oleiro quebrou. E a Bíblia diz que o Senhor falou para Jeremias e disse: Jeremias, será que eu não posso restaurar esse vaso? E aquele oleiro voltou a fazer um novo vaso. O profeta Ezequiel chegou no vale de ossos secos. Não havia vida, havia só morte, havia desordem por tudo. Todo aquele lugar, toda aquela terra, havia um exército de mortos. E o Senhor disse a Ezequiel: eu não posso restaurar, trazer vida a esses ossos? E a Bíblia diz que começou um barulho de ossos. Então a carne começou a nascer, e o Espírito veio para a carne, e se levantou um grande exército naquela visão. O que você está dizendo, profeta? Eu quero dizer o seguinte: que ainda que Satanás tenha quebrado você, talvez você tomou uma péssima decisão, se envolveu com alguém errado, talvez o diabo conseguiu quebrar teu ministério, quebrar teus sonhos, quebrar os projetos na tua vida, quebrou teu casamento, quebrou uma relação com um filho. Eu não sei o que aconteceu na tua vida, mas eu quero dizer que Deus está aqui para trazer vida àquilo que foi quebrado, aquilo que está morto, hoje vai reviver, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo de Nazaré, está aqui nessa manhã para ressuscitar a tua vida. Aleluia! Diga assim comigo: não acabou, até que o Senhor diga que acabou. Diga: não acabou, até que o Senhor diga que não acabou. O antídoto para picada de cobra é feito do próprio veneno. E o que te fez andar para trás é a mesma força que vai te empurrar para frente. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Essa manhã é uma manhã de milagres. Aleluia!
Glória a Deus! Sabe, José foi vendido pelos seus irmãos, foi um veneno, mas aquele próprio veneno, Deus usou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus, para que ele fosse cabeça de Israel em uma geração. E sabe por que Deus faz isso? Por que Deus permite certas coisas a nós? Você sabe que alguém que foi picado por cobra vai pensar 2 vezes em cruzar pelo mesmo caminho. Às vezes, pela nossa imaturidade, pela nossa falta de sincronia com a voz de Deus, Ele permite com que passemos por algumas situações difíceis. Situações que a gente pensa que ali acabou. Mas você tem que entender uma coisa, querido. Quando a nossa fé está colocada no Senhor, quando amamos a Deus sobre todas as coisas e buscamos a sua presença, nós sabemos que nele, Ele pode nos levantar novamente. É por isso que eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã. E eu quero dizer que você está num ambiente de milagres. Você está num ambiente que Deus pode fazer todas as coisas. A Bíblia diz que Davi foi contra o gigante, venceu o gigante. E daquele dia em diante, a sua vida nunca mais foi a mesma. Deus vai preparar oportunidades incríveis para você. E essa oportunidade que Deus vai preparar, vai ser o meio de promoção de Deus, para Ele te colocar no lugar que Ele tem preparado. Então está doendo? Está doendo o lugar que você está? Está difícil onde você está? Mas há um Deus que está dizendo, aguenta aí mais um pouco. Quem dá a última palavra sou eu. Eu aprendi uma coisa, querido, Deus nunca chega atrasado. Deus chega na hora certa. E na hora certa, a hora certa não é o atraso. A hora certa é o horário de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus está liberando nesse momento, sobre a minha vida, milagres extraordinários. Eu creio. Aleluia.